Oi, filhinha. Oi, como foi boa a colheita de trigo este ano, papai? Estou tão feliz. Isso mesmo, filhinha. Deus, Ele foi muito bondoso conosco esse ano. E esse é mais um motivo para comemorarmos a festa de Pentecostes. Mas por que se chama Pentecostes? Filhinha, ela se chama assim porque aconteceu 50 dias depois da Páscoa. Ela nos lembra que depois de sair do Egito, o povo de Israel foi conduzido por Deus no deserto até o Monte Sinai, onde lá Ele nos deu os 10 mandamentos. Que legal! Deus é muito bom. Vamos então agradecer a Ele por tudo? Vamos sim, filhinha. Vamos até o sacerdote? Aqui está a nossa oferta de gratidão a Deus. Deus seja louvado por ter nos dado tanto pão espiritual quanto material. Amém? Vamos orar. Bendito é Tu, ó Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos guiaste até esse momento. Bendito Tu, ó Senhor, nosso Deus, que faz brotar o pão da terra. Bendito Tu, ó Senhor, que nos escolheste e fizeste sobre tudo e nos deste os Teus mandamentos. Amém. Amém. Cada noite um pedacinho, não é? A Bíblia diz que é um pedacinho de cada vez. E assim nós vamos aprendendo as coisas de Deus e vamos aprendendo a história da salvação. Queria agradecer a todos vocês que estão nos dando alegria de lotarem a igreja e agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando pela internet. Queria mandar um abraço hoje para o pessoal que está lá no Canadá nos assistindo. Um beijo carinhoso para vocês, saúde. Mari também aqui em São Paulo, não pôde vir porque temos um carro só apenas, já é bastante, não é? Mas tivemos que sair hoje para várias visitas. Um beijo, meu bem, obrigado pelas orações. O vô também que está aí sempre orando. E você que nos acompanha, é uma bênção para a gente. Obrigado a todos, bem-vindos. Queria agradecer hoje meus companheiros de trabalho que me auxiliam grandemente, os pastores. Vocês são demais, viu? Com D grande. Obrigado a todos. Os músicos também. Hoje, Maestro Silmar, você representa os nossos músicos aí. Obrigado a todos. Pentecostes. Trouxeram a Bíblia? Amém? Vocês já sabem qual é o capítulo que nós estamos usando? Levítico 23. Levítico 23. Hoje nós vamos tratar sobre o Pentecostes. Começa a leitura no capítulo 15. Antes, uma revisão rápida do que já aconteceu aqui desde o sábado até hoje. E apenas para os matemáticos. Quando nós terminarmos hoje às 9 da noite, espero terminar em ponto de novo como ontem, que promessa não é apenas promessa, é uma coisa para ser verdadeira. Nós teremos terminado a metade da semana, sábado, domingo, segunda e terça, 4 já. Só ficam quarta, quinta, sexta e sábado. Que pena, já está acabando, porque quando chega na metade começa a terminar, não é? Um resumo rápido: a Páscoa, em última instância, ela representa a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os pães asmos representam o seu sepultamento, e as primícias representam a sua ressurreição. E no decorrer das reuniões que já tivemos, nós aprendemos que cada uma destas festas está relacionada com um pedacinho do projeto da salvação. E estas três que nós já passamos, a Páscoa, os pães asmos e as primícias, elas estão intimamente relacionadas com o ministério terrestre de Cristo.
Sua vida, ministério, morte, sepultamento e ressurreição. E hoje nós vamos tratar da festa do Pentecostes. Pente tem a ver com 50 dias após as primícias, o Pentecostes. E nós vamos ler a Bíblia para ver o que é que Deus disse a respeito desta festa. Vamos começar no verso 15, por bondade, me acompanhem. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado. Lembram que eu disse que as primícias, elas aconteciam no primeiro dia depois do sábado, que tanto poderia ser o semanal, como poderia ser o sábado festivo, isto é, o primeiro da festa dos pães asmos, ok? Então, contareis do dia imediato ao sábado, isto é, do dia da festa das primícias, até o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até ao dia imediato, ao 7º sábado, a 7ª semana, para dar 50, contareis 50, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor, e das vossas moradas, 17, trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas, e aí fala do tamanho do pão, serão levedados. Vejam a diferença, porque durante a festa dos pães asmos, de uma semana, eles não podiam comer pão levedado, ok? Agora, eles tinham que trazer o pão levedado. Parece que Deus é confuso, mas não é. E vocês vão ver já já, por que Deus não é confuso. Com o pão oferecereis, verso 18, 7 cordeiros e assim por diante. 19, também oferecereis um bode. Verso 20, o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor com os 2 cordeiros, santos serão ao Senhor para uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação. Veja que aqui também já está um sábado especial. 22, quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para quê? Para o pobre, para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor. E disse o Senhor, fala aos filhos de Israel, no mês 7º, e aí já vem a outra festa, ok? Por que nesta festa eles deveriam trazer o pão levedado e não o pão sem fermento? Porque o Pentecostes, ele não representa o Senhor Jesus. Enquanto as primícias, enquanto a Páscoa, enquanto os pães asmos representam o Senhor Jesus, veja que quando das primícias, o que a família fez? Ela colheu do fruto da terra. O fruto da terra, ele é produzido única e exclusivamente pelo poder, graça e vontade de Deus. O pão, embora use o trigo, a farinha, ele é manuseado pelo homem. Ok? Agora, vejam que coisa linda, como Deus é maravilhoso e como Ele torna a salvação uma coisa tão simples e tão fácil que qualquer pessoa que quiser entender pelo Espírito de Deus pode entender. No Pentecostes o pão era fermentado porque o Pentecostes representa a atuação de Deus no homem. É o Espírito de Deus atuando no ser humano, isto é, o divino se juntando com o humano, e aí não é perfeito. Enquanto nas primícias tinha que ser perfeito, porque representava o Senhor Jesus, no Pentecostes podia ter fermento, e era obrigado a ter fermento, porque o fermento como representa o pecado, Deus, que é divino, Ele se junta conosco, que nós somos humanos, imperfeitos. E em Jesus Cristo, Deus aceita esse que é imperfeito, que é o que você e eu fazemos. Nós não fazemos nada perfeito, gente. Nada. Mesmo quando nós temos um bebê, e o médico entrega na mão da mãe, no colo da mãe, ou na mão do pai, e a gente olha assim e diz assim, é perfeito. Não é. Sabe por quê?
porque tem uma contribuição humana. E tudo que tem a contribuição humana, tudo que tem a contribuição humana está carregado de egoísmo, de egocentrismo, de vaidade, de avareza, de todas as coisas que são humanas. Mas e por que Deus aceita este pão fermentado? Porque Deus aceita você e eu quando o Espírito Santo de Deus trabalha em você e em mim, em nós, amém? Deus é maravilhoso, não é? Não é confuso, gente, é muito fácil. Bom, em última instância, essa festa de Pentecostes, ela representava o final da colheita. Final da colheita. E ela acontecia uns 50 dias depois das primícias. Ainda primavera, mas o finalzinho da primavera. Depois tinha um período em que não tinha festa. E esse período que não tinha festa, ele pode ser comparado a algum período quando haverá algum problema aqui no planeta. Não há festa, não há alegria. E as festas, elas são chamadas na Bíblia de festas do Senhor. E festa significa alegria, significa música, significa comida, significa em algumas culturas dança, festa. Nosso Deus, Ele sofre conosco, mas Ele é o Deus da alegria, Ele é o Deus do prazer. E quando nós fazemos alguma coisa que julgamos boa, e que é uma produção com a base espiritual, que o Espírito de Deus trabalha em nós, e Deus olha para nós, Ele fala assim: esse é um filho em quem eu tenho prazer. Aquela mesma frase que Deus pronunciou quando o seu Filho amado, o Senhor Jesus, Ele foi batizado. Aquela mesma frase que do céu veio quando Ele foi transfigurado. Diante de Pedro, Tiago e João, estavam com Ele Moisés e Elias. Este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer, a Ele ouvir. Essa mesma frase o nosso Deus pronuncia quando nós somos movidos pelo Espírito de Deus, como esse pão fermentado, e somos aceitos no amado, aleluia. Pode ser que hoje Deus pronunciou essa frase a respeito de você, eu não sei. Você foi fazer uma visita lá, Aquiles, eu acho que Deus pronunciou essa frase a respeito de você: é um filho amado em quem eu tenho prazer. Ele me levou para visitar um irmão que teve que amputar o pé, por um corte bobo no pé, nem sabia que era diabético. Mas a vida é assim, mas ele está animado, ele nunca veio à igreja, eu chamo de irmão porque eu tenho certeza que Deus está trabalhando com ele, porque os nossos irmãos não são apenas os que estão aqui na igreja, nós temos irmãos espalhados por todo lugar aí, irmãos, amém? Ele, sem eu convidar, ele disse que um dia desses, assim que ele melhorar, ele vem à igreja. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Deus fala isso. Bom, o Pentecostes, em última instância, ele representa uma manifestação do céu na terra. Como é isso? É a manifestação na terra de que o céu aceitou o sacrifício de Jesus. Vejam que, olha como é fácil de entender. Até agora nós lemos que são 50 dias depois da festa das primícias, certo? Ontem nós aprendemos que Jesus ressuscitou no dia das primícias, certo? Está tudo certo até aqui. Quantos dias Jesus ainda passou com seus discípulos na terra depois da ressurreição? Vocês lembram? A Bíblia diz que ele ficou ainda 40 dias, orientando os seus. Eram 11, porque um tinha debandado, suicidou, não é? E é uma coisa que um dia nós vamos entender, mas hoje não dá para entender. Como é que um indivíduo que ficou 3 anos e meio ao lado do príncipe da vida foi escolher a morte? Como é que um indivíduo que ficou 3 anos e meio ao lado do príncipe da luz foi escolher a escuridão? Como é que um indivíduo que ficou 3 anos e meio do lado de Deus foi escolher Satanás? Eu não consigo entender. Se você entende, me explique, mas eu acho que é melhor o Senhor Jesus nos explicar na eternidade, que tem umas coisas que não dá para entender, não é, professor? São difíceis. Em última instância, o Pentecostes simboliza
Deus dizendo para a sua igreja: eu aceitei o sacrifício do meu filho. Vamos dar uma olhadinha na palavra de Deus no Novo Testamento, para ver o que essas coisas realmente elas querem dizer para nós. Encontre aí na palavra de Deus, Atos. Nós temos no livro de Atos, no capítulo 2, eu vou ler apenas 2 versos, no livro de Atos. Atos 2, o livro de Atos é o primeiro, logo após João. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, ok? 2, capítulo 2, versos 1 e 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. 40 dias Jesus ficou com eles, ensinando-os, dando os últimos retoques, fazendo a moldura do quadro. E então ele foi para o monte, onde ele havia dito para os discípulos que os encontrasse ali. Dali ele subiu, e a Bíblia diz que enquanto ele estava subindo, e os discípulos começaram a levantar a cabeça e olhar para cima, e ele foi recolhido entre nuvens de anjos, e eles não mais o viram. Daquela nuvem de anjos, o Senhor Jesus mandou que 2 viessem ao lado dos discípulos. E eles falaram assim: por que é que vocês estão olhando assim, atentos para o céu? Esse mesmo Jesus, não é outro, gente, não é um fantasma, é o mesmo Jesus. Ele virá da maneira como vistes subir, de forma corpórea, de forma visível, mas não virá sem poder. A Bíblia diz que ele virá com todos os anjos do seu poder, e a Bíblia diz que ele virá com trombetas. Esse é o assunto de amanhã. Se você tivesse que perder uma noite, essa noite teria sido a de ontem, porque a de amanhã você não pode perder, porque amanhã é a coisa mais importante da nossa crença, mas isso é para amanhã. Os discípulos então se reuniram em Jerusalém, conforme a ordem de Jesus. Jesus falou assim: vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês recebam o poder. E Jesus foi para o céu. Eu já expliquei ontem que o Salmo 24 tem uma antífona, que foi cantada quando Jesus estava se aproximando dos portais da eternidade. Os anjos que com ele subiam, pediam para que os anjos que estavam lá nas portas do céu, ou as portas dos céus, abrissem as portas. E os que estavam lá perguntavam: mas por que é que vamos abrir? Para que entre o Rei da Glória. E aí você conhece o Salmo 24. Quando Jesus entrou, eu vou tentar reproduzir aqui, tá? Vocês tentem me acompanhar. Se você não concordar com tudo, não faz mal, mas fica com a ideia. Quando Jesus foi entronizado, todos os seres tentaram adorá-lo, mas ele fez um gesto dizendo que não queria ser adorado ainda. E então ele compareceu diante do Pai. Os discípulos ficaram 10 dias em oração. Vejam a importância da oração, e daqui a pouquinho eu vou contar um testemunho aqui de como a oração resolve certas coisas. Talvez ela resolva tudo, talvez, mas pelo menos certas coisas eu tenho convicção de que a oração resolve. E é um testemunho curtinho, mas é poderoso. Aqueles 10 dias fizeram a diferença na vida dos discípulos, porque até o dia da morte de Jesus, eles ainda brigavam entre si, para saber quem é que seria o maior entre eles. E estudando isso aqui, eu fiquei pensando que parecia o Congresso Nacional, né? O poder é uma coisa inflamável, mas aqueles 10 dias de oração,
eles tiraram do coração dos discípulos o desejo do poder. E o Espírito de Deus colocou no coração deles o poder do desejo de pregar. Mas aqueles 10 dias não foram importantes apenas para os discípulos, os 11 que ficaram em oração. Aqueles 10 dias foram importantes também no céu. Porque quando Jesus chega e todos desejam adorá-lo, ele diz: esperem um pouco. E naqueles 10 dias ele comparece diante do Pai. E ele apresenta o relatório do seu trabalho diante do Pai. Eu tenho um livro aqui comigo. Vocês são testemunhas de que em 5 anos pregando aqui, eu devo ter mostrado livros aqui umas 2 vezes, não é? Eu acho que essa aqui é a 3ª vez que eu mostro um livro. Eu amo esse livro aqui, ele se chama O Desejado de Todas as Nações. E sobre a vida de Cristo, não existe nenhum livro melhor do que esse aqui. Eu ouso a dizer que nem igual a esse existe. Melhor então nem se fala. Eu vou ler só um parágrafo que está no finalzinho do livro, para retratar aquilo que eu desejo dizer para você. Jesus apresenta o relatório do seu trabalho, e veja o que diz a página 798, o pacto, que pacto? O pacto que a divindade fez antes da fundação do mundo, porque Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Eu já expliquei isso ontem, tá certo? O pacto foi plenamente satisfeito. Agora, Jesus declara: Pai, está consumado. Fiz, ó meu Deus, a tua vontade. Concluí a obra da redenção. Se a tua justiça está satisfeita, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo. Você aprendeu ontem que Jesus, quando subiu para o céu, ele levou consigo um molho de gente que ele ressuscitou no dia que Jesus ressuscitou? Se lembra disso? As primícias. Aí Jesus apresenta e diz assim: eu quero que eles estejam comigo. Ouve-se a voz de Deus proclamando que a justiça está satisfeita. Está vencido Satanás. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Os filhos de Cristo que lutam e se afadigam na terra são agradáveis no amado. Perante os anjos celestiais, os representantes dos mundos não caídos, são declarados justificados. Glória a Deus. Onde Ele está, o Senhor Jesus, ali estará a sua igreja. A misericórdia e a verdade se encontraram, como diz o Salmo. A justiça e a paz se beijaram. Os braços do Pai circundam o Filho. E é dada a ordem. E é dada a ordem. E todos os anjos de Deus o adorem. E naquela hora o universo inteiro se prostra ante o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando isso aconteceu, Pastor Regis, o Espírito de Deus foi enviado, porque Jesus prometeu: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. Se você não quiser entender que o Espírito Santo é uma pessoa divina, você não precisa entender. Precisa entender. Mas seria bom entender. Porque o outro Consolador que Jesus prometeu era um outro mesmo. Não era Ele mesmo. E não era o Pai também. Era uma pessoa diferente dele e do Pai. Diferente, mas igual. Porque quando Jesus falou assim: e Ele vos dará outro Consolador, o outro no original que foi usado no grego, foi um outro igual que é diferente. Nós não temos isso no português. É uma pobreza mesmo, né? Lamentável. Mas Jesus prometeu um outro igual que é diferente. Eu amo a Deus,
porque as coisas de Deus, elas são muito claras, elas são muito simples, e eu as entendo com tranquilidade. Deus me deu a liberdade de poder explicá-las com facilidade, para que todos possam entender. Hoje o pastor Wilson orou aqui, nós pedimos isso em nome de Deus o Pai, foi isso que o senhor falou? Em nome de Deus o Filho, em nome de Deus o Espírito Santo. Assim como Deus o Pai é uma pessoa, assim como Deus o Filho, que nós vimos andando aqui nesta terra, é uma pessoa, o Deus Espírito Santo é a pessoa responsável por cuidar da igreja até a volta de Jesus. É Ele quem está aqui trabalhando nos corações. Um dia desses um indivíduo me telefonou, e eu estou com uma dificuldade de lembrar quem é, e não é velhice, é porque é muita gente na minha vida. E ele disse assim: eu morei frente a frente com o senhor, eu via o senhor de sábado indo para a igreja com a sua pastinha de terno, com a sua família. E eu quero lhe dizer uma coisa, eu vi o senhor na Novo Tempo pregando sábado, e o nosso programa está passando na Novo Tempo, irmãos, digam amém. Ele falou assim: é o senhor mesmo, porque a voz é igualzinha, os cabelos ficaram brancos, mas é o senhor. Eu falei: sou eu mesmo. Ele falou: então vou lhe dizer uma coisa, pastor, eu também sou adventista, e eu queria agradecer o seu exemplo. Ele falou bem assim, e eu disse: mas que exemplo que eu dei para esse homem, se eu nunca, acho que eu nunca falei nada para ele. O exemplo. Mas quem foi que converteu esse homem? Não foi o meu exemplo, foi o Deus Espírito Santo, que está aqui nesta terra, cuidando da igreja, e que está abençoando aquilo que nós semeamos, aquilo que nós plantamos, está fazendo prosperar. E quando Deus aceitou o sacrifício de Jesus, o Espírito Santo foi enviado, e como manifestação do poder, foi inaugurada a era do Espírito Santo na igreja de Deus. Pedro, que era um iletrado, e os demais que estavam ali, eles falaram línguas. Evidentemente eram línguas que o povo que estava ali entendia. Percebam, porque a Bíblia diz que ali estavam pardos, medos e uma quantidade enorme de nações, porque era um dia de festa, era o dia de Pentecostes. Eles estavam reunidos ali. Eles não falaram uma língua ininteligível, eles falaram uma língua que todo mundo entendia. Cada um entendia na sua própria língua, a língua da sua própria casa. É o poder do Espírito de Deus. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês que está aqui no meu coração. Não limitem o Espírito de Deus, porque eu sinto que Deus vai fazer algumas coisas para as quais nós não estamos preparados como igreja. Não limitem, por favor, o Espírito de Deus. Não coloquem o Espírito de Deus dentro de um quadradinho. O Espírito de Deus pode fazer coisas que nós não imaginamos e com as quais nós não estamos acostumados. Os discípulos não estavam acostumados com aquilo, e todos disseram assim: 9 da manhã já estão bêbados. Ninguém tinha bebido nada. Confie que Deus ainda vai trabalhar poderosamente, e a chuva serôdia vai descer sobre aqueles que estão buscando um reavivamento e uma reforma pelo Espírito de Deus. É tempo de sermos reavivados, é tempo de sermos reformados pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus vai nos usar com poder, e nós vamos fazer coisas que nós nunca imaginamos fazer, e o Espírito de Deus então vai convencer os corações, vai converter as pessoas, e milhares de pessoas se converterão num dia só, irmãos. Amém? Deus está trabalhando com aqueles que acreditam na oração. Tem uma menina aqui que acreditou na oração. Os pais acreditaram na oração. Ela foi diagnosticada com um tumor muito sério. Tem umas coisas que vocês não me peçam para explicar, porque eu também não sei explicar. E eu, com toda a minha sinceridade, espero ir bem longe, espero ir até a eternidade. E quando eu falo que não sei explicar, é porque eu não sei mesmo. E eu não vou enganar vocês, ficar com firulas, eu só sei que eu não consigo explicar. E eu estou quase como aquele filósofo que disse: a única coisa que eu sei é que nada sei.
Há algumas coisas que eu não sei explicar, não me pergunte, não adianta. Mas há certas coisas que Deus faz e que nós conseguimos observar a olhos vistos. Há certos milagres que Deus realiza. E foram muitos exames, muitos exames. Até um último exame. Eu vou pedir para Graciele vir aqui à frente. Você pode vir aqui, bem? Se o Manuel quiser vir, ou a mãe, alguém quiser vir junto, pode vir. Tem um microfone fácil aí, Kelly? Obrigado. Você está bem? Estou bem. Os exames diziam que você tinha uma enfermidade, é isso mesmo? Isso. E diziam que você teria um tumor? Isso, um tumor na hipófise e que eu teria que fazer radioterapia, né, tratamento para câncer e usar quimioterápicos para poder tratar. Ok. E você passava mal? Passava, sentia muita dor de cabeça. Tá. Aí o que vocês fraqueza. resolveram fazer? Vocês resolveram levar o caso Para Deus, para né? Deus. É verdade que os seus pais não perdiam nenhum culto da mata? Verdade. Não perdiam nenhum culto da mata, intercediam bastante por mim. Eu também em oração, né? A família toda orando bastante para que Deus agisse conforme a vontade dele, né? Nós colocamos a minha vida nas mãos dele e que se fosse a vontade dele para ser, que seria, que se não fosse também, que ele faria o melhor para mim. E oramos também, pastor. Fala aí no microfone, por favor, Manuel. Nós oramos também todos os dias, às 4 horas da manhã. Eu e minha esposa, guerreira de oração. E eu quero agradecer a todos vocês que colaboraram, contribuíram, orando em seus lares, em prol desta grande bênção que aconteceu em nossa vida. E no dia 9 de abril, a Graciele fez a tomografia tão esperada. E eu tenho aqui uma cópia nas minhas mãos. E aqui eu só vou ler, eu sei que tem vários médicos aqui, estou vendo o doutor Mauro ali, tem mais médicos aqui. Eu só vou ler a opinião da doutora Silvia Sakamoto, que foi quem rubricou este exame. Ela diz assim: ressonância magnética sem evidência de alterações significativas. Amém. E aqui está tudo cheio assim de normais, 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 normais. Podemos dizer louvado seja Deus? Quando eu digo que o Espírito de Deus vai fazer coisas com as quais nós não estamos acostumados, esta é uma delas. Há tantas outras que acontecerão, porque Deus vai batizar a sua igreja como batizou aqueles 11 meninos que estavam lá orando em Jerusalém. Deus tem um plano. Obrigado, filha. Que Amém. Deus te abençoe, que Deus te conserve. Viu, Amém. Manuel? Obrigado também. A última oração foi feita por mim aqui, eu não queria falar isso, mas você já falou, né? Eu estou evitando me colocar no meio dos testemunhos, ok? Mas nós estamos aqui para servir a igreja. E eu sirvo a igreja com o maior prazer. Inclusive ontem eu comecei dizendo que eu gostaria de traduzir em palavras a alegria que eu tenho de pastorear vocês. E eu repito isso. Guilherme, vem me ajudar aqui. Hoje, o Senhor Jesus está passando por aqui e Ele está chamando você para acreditar. Pense aqui comigo. De que adiantariam todas aquelas festas, séculos e milênios fazendo festas, se quando o Senhor Jesus falou para eles, fiquem em Jerusalém até vocês receberem o poder, se eles não tivessem obedecido, se não tivessem confiado. Irmãos, às vezes a bênção, ela está a apenas um passo. Nós já demos 1 milhão de passos, vamos dar mais um. Não vamos desanimar. Eu quero aproveitar para agradecer, porque Deus é bondoso demais comigo. Mas eu vou fazer esse agradecimento depois que o Guilherme cantar. Se você quiser receber esse poder e ser um instrumento de Deus para terminar a pregação do Evangelho, para que Jesus venha com poder e glória nas nuvens dos céus e nos leve para a eternidade, eu convido você para ficar em pé enquanto o Guilherme estiver cantando. Quando
Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que o contém, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que o contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e onde a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Eu comecei a trabalhar numa série de sermões para o ano que vem, que serão pregados em toda a divisão sul-americana. Eles me pediram que fizesse os sermões e gravasse os sermões da Semana da Família. Há certas mulheres que precisam ser valorizadas. E
além de valorizar a minha esposa, 38 anos de casados esse ano, eu queria agradecer a Deus por duas mulheres dessa igreja aqui. A professora Dilza, eu a vi por aí em algum lugar, está ali. Há uns 3 anos ela me deu um gráfico com as festas do Antigo Testamento. E quando ela me deu, eu disse: eu acho que eu consigo fazer uma semana de oração com isso aqui. E já por mais ou menos uns 3 anos, uma outra mulher que eu quero registrar aqui, a Celi, que é a secretária pastoral, na linguagem assim bem comum, ela me pressionou para que eu fizesse uma semana de oração na minha igreja. Então, se vocês estão sendo abençoados, vocês agradeçam a Deus e essas mulheres aí, porque elas têm uma influência, essas 3 mulheres que eu mencionei, a Mari, a Dilza e a Celi. Feche os olhos. Querido Pai, o Teu Espírito está aqui, nós o sentimos, e o honramos e o louvamos, porque Ele é Deus. E quando nós louvamos o Teu Espírito, nós estamos louvando ao mesmo tempo Deus o Pai e Deus o Filho. Obrigado, porque é Ele que toca o nosso coração, é Ele que nos conduz para Jesus, é Ele que leva as pessoas, é Ele quem faz as pessoas abrirem o coração. Santo Espírito de Deus presente, usa a Tua igreja, reaviva-nos, reforma-nos e usa-nos como instrumentos na terminação da tarefa da pregação. Aqui está a Tua igreja, essa igreja é Tua, meu Deus. Cuida de cada um de nós. Amanhã de noite nós queremos estar aqui outra vez. Nós queremos tocar a trombeta e dizer que Jesus está voltando. Abençoa-nos para que nada de mal nos aconteça até lá. Em Cristo. Amém.